gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no texto de Jeremias, que é a Haftará da nossa Parashá Bo Vai. Agora Israel recebe uma ordem de Adonai para ir, e Israel agora conhecerá quem é Adonai, mas o Egito também conhecerá quem é Adonai. Então, nós vamos ver isso em Jeremias, alguns detalhes, que Faraó vai deixar passar o tempo assinalado dele se arrepender dos seus pecados e deixar Israel partir. Jeremias, capítulo 46, a partir do versículo 13, nós vamos ler na palavra do Eterno. A palavra que falou o Eterno a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito, por não deixar Israel partir. Isso aí eu acrescentei. Anunciai ao Egito, no Egito, e fazer ouvir isto em Migdol, proclamai também em Mênfis e em Táfnis. Apresenta-te, prepara-te, pois a espada devora o que está ao redor de ti. Quem é que devora aqui? A Torá de Adonai, a palavra de Adonai, devora o que está ao redor de ti por causa da injustiça. Porque serão derrubados os teus valentes? Não se podem ter em pé, pois o Eterno os abaterá. Multiplicará os que tropeçavam, cairão uns sobre os outros e dirão: levanta-te e voltemos ao nosso povo, à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Ali clamarão Faraó, rei do Egito, é apenas um som. Deixou passar o tempo assinalado. Então, deixou de se arrepender e deixar Israel partir. É isso aí. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é o Eterno dos Exércitos, certamente como o Tabor é entre os montes e como o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o exílio, ó moradora filha do Egito, pois Mênfis será tornada em desolação e será incendiada até que ninguém mais aí more. Novilha muito formosa é o Egito, mas já lhe vem do norte uma mutuca. A mutuca que ele está falando aqui é o tavão, é uma mosca mais ou menos de 10 a 15 centímetros de tamanho, que morde os homens e os animais, lhe sugando o sangue. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados. Eles também virarão as costas e fugirão juntos, não estarão firmes, pois vem sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. A sua voz é como da serpente que foge. Marcharão com um exército e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Eterno, que era impenetrável. São mais numerosos do que os gafanhotos, são inumeráveis. Os gafanhotos que vêm agora sobre o Egito, na Parashá Bo, no capítulo 10 do Êxodo, é o gafanhoto Arbé. Arbé é o múltiplo destruidor. Ele vai destruir tudo que se encontra sobre a face da terra no Egito. É a primeira praga que virá sobre os homens no Apocalipse, capítulo 9. É a primeira praga que virá sobre os homens no Apocalipse, no capítulo 9. Então, a filha do Egito será envergonhada, será entregue nas mãos do povo do norte, diz o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel. Eu punirei a Amon-Dinô, a Faraó e ao Egito, aos seus deuses, aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. Entregá-los-eis nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e nas mãos dos seus oficiais. Depois será habitada como nos dias antigos, diz o Eterno. Aí ele vem falar para Jacó: não temas, Jacó, Israel, servo meu, porque não te espantes, ó Israel.
eu vou te livrar. Então, há julgamento aqui para Faraó, rei do Egito, e há julgamento aqui para Israel, que será removido da terra do Egito, da terra da escravidão. Por que eu disse que Faraó deixou passar o tempo? Eu disse não, o profeta Jeremias disse. Por que Faraó deixou passar o tempo assinalado? Por causa de um detalhe aqui na Torá. Vamos lá. Êxodo capítulo 10, no versículo 5 de Êxodo 10, versículo 5 de Êxodo 10. Na nossa tradução habitual está assim: eles cobrirão a face da terra. É o acrídeo arbé, é o múltiplo devorador, é o gafanhoto, deste múltiplo destruidor. Eles cobrirão a face da terra, de modo que se não poderá ver o solo. Comerão o resto do que escapou, que vos ficou da saraiva, comerão todas as árvores que vos crescem no campo. Essa é a nossa tradução habitual. Vou ler em outra tradução. Ele, o gafanhoto, o acrídeo arbé, ele cobrirá o olho da terra. E a terra não poderá mais se ver. A terra não poderá mais se ver. Acabou a oportunidade. Ele cobrirá o olho da terra e a terra não poderá mais se ver. Como é que você, não se vendo, vai entender o que você fez de errado contra Adonai? Você não se vê mais? Olha a repetição disso no versículo 15. Por isso que a oportunidade passou. Faraó foi como ali um som. Olha o versículo 15. Cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Ele cobre o olho de toda a terra e a terra se escurece. Ele come toda a erva da terra, todo o fruto da árvore que o granizo tinha deixado. Não fica mais verde na árvore, na erva do campo, em toda a terra de Misraim, a terra do Egito. Quando nós ouvimos essas narrativas na Bíblia, nós imaginamos que isso é para tempos muito distantes. Vou repetir. Nós imaginamos que não é para nós, que a minha vida está toda direitinho, certinho, sossegada. E eu fico orando para que se mantenha sossegada. E Adonai vai revolver tudo e mexer com tudo para que o homem se arrependa verdadeiramente dos seus pecados. As coisas não ficarão como nós queremos, porque a violência tem tomado a terra está transtornada por causa dos pecados do homem, dos nossos pecados. Não vai ficar assim. Então, eu penso que essa narrativa do Êxodo foi para 3.000 anos, 4.000 anos atrás. Quantos anos atrás? Que hoje não vai acontecer. Já está tudo estabelecido. Quem tem que se preparar? Nós. Não deixe o tempo passar como Faraó, rei do Egito, deixou. Vai, Israel. Israel vai ser abençoado, mas Faraó corrigido. Corrigido, ele não tem mais condições de arrependimento de pecados. Nem corrigido. Por quê? Porque olha o capítulo 13 do livro do Êxodo, a partir do versículo 15. Endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Eterno matou todos os primogênitos, essa é a narrativa do Êxodo, com a nossa paraxá, na terra do Egito. Desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. É por isso que eu sacrifico ao Eterno todos os primogênitos machos e resgato a todos os primogênitos de meus filhos. Isto será por sinal sobre sua mão e por frontais entre os teus olhos. Entre os teus olhos, presta atenção nisso.
e isto será por frontais entre os teus olhos. É a profissão de fé que nós oramos de manhã e à tarde, aqui na casa do Eterno. E meio-dia. Por frontais entre os teus olhos, de que o Eterno nos tirou com mão forte do Egito. Vamos fazer uma introdução, mas uma retrospectiva bem rápida. Desde o dia 8 de dezembro de 2021, nós anunciamos um encerramento de um período. Era Paraxá Vaierri. E ele viveu. Jacó desce ao Egito para depois subir a Canaã e ser sepultado na terra da promessa. Essa subida e essa descida não é só geográfica, nós ensinamos. Ela tem um significado espiritual grande e profundo. Primeiro nós descemos, descer é vir de cima para baixo. Primeiro nós descemos para fazer baixar, para um abaixamento nosso, para que Adonai possa falar. Abaixamento nosso, para que ele possa falar, para que haja uma queda e uma diminuição, para que encontremos o caminho do arrependimento de pecados. Isso desce. Mas quando Jacó desce, Adonai diz para Jacó: eu descerei contigo ao Egito. Para que isso aconteça, nós devemos seguir os trâmites, eu disse isso para vocês, reais da Torá, até que cheguemos a uma autoridade ou uma repartição superior. Nós temos que descer dentro dos trâmites da Torá, dentro da legislação bíblica, dentro da vontade de Adonai revelada. Porque se eu tenho Torá como lei, eu a devolvo para os outros. Mas se eu tenho Torá como vontade de Adonai revelada, eu vou assimilá-la na minha vida e vivê-la. E vivê-la. Para depois eu subir, não foi isso que eu ensinei? A subida se dá dos ossos de Jacó. Vão subir os ossos para serem sepultados na terra da promessa. É a morte, significa morte e sepultamento do nosso ego, do nosso eu. É uma morte física? Sim, mas uma morte muito mais da nossa natureza carnal. Assim ensinamos que nessa paraxá, no dia 8 de dezembro, nós ensinamos que nós deixávamos o período da ignorância e não cometeríamos mais pecados voluntários, porque eles serão corrigidos grandemente para Adonai, porque é tempo de agir por Adonai. É tempo de tomar a sua Torá, ainda mais depois que tem duas. Tomar a sua Torá e agir. Não podemos anulá-la. É tempo de sacrificar. Isso significa sacrificar em favor do povo, ensinando o povo a palavra de Adonai, segundo os trâmites da Torá. Nós temos que agir com urgência, os servos, e essa urgência revela-se nesse tempo em que a ordem é negada, em que toda vida corre risco, estou falando mentira, de ser destruída por Hashem. Então nós estamos numa emergência. Sacrificar-se em favor do povo, para dar-lhes Torá, para ensinar-lhes Torá. Sacrificar em favor do povo. A emergência denota uma ocorrência de grande perigo. Porque, por isso que eu comecei dizendo, nós achamos que estas coisas, esta narrativa do Êxodo é lá para trás, para trás, para trás e para trás. Não. Não. Ela vai
Uma emergência é aquilo que emerge, que vem para fora, que sai de um meio depois de haver atravessado aquele meio. Isso é emergência. Sai de um meio depois de tiver atravessado. Não experimente, Adonai, nos atravessar assim, que não vai ter tempo nem para emergência. Exemplo, o reino do Messias, que sai, se estabelece, para quê? Vem dias, diz o profeta, diz o Eterno, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão. Está longe de nós ou nós estamos vivendo no universo? Isso. Vem dias, diz o profeta, que haverá fome, não fome de pão. Nós estamos vivendo fome de pão físico. Imagina a fome espiritual. Espiritual. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Hashem. Porque ninguém quer sacrificar-se em favor do outro. É tempo de sacrificar-se para ensinar o outro e o outro querer aprender, se disponibilizar, limpar os ouvidos para aprender, se humilhar, se abaixar para poder aprender. No período do profeta, você sabe por que surge o profeta Samuel? Porque a palavra diz, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, a palavra de Adonai era raríssima. Surge o grande profeta Samuel. Agora surgirá o Messias. O Messias, agora surgirá o Messias. Portanto, nós ensinamos isso para vocês. Portanto, se sabemos o que temos que fazer e não fazemos, é pecado, diz o profeta, diz Tiago. Então, se nós pecamos voluntariamente com mão arrogante, a falta é intencional, seja para o natural ou para o estrangeiro em Israel, porque ele ultrajou Adonai, desprezou a palavra de Adonai, ele não viverá. O erro está dentro da pessoa, dentro dele. Ele ultraja Adonai, assim diz a Torá. Ultraje é ofender uma autoridade máxima. É isso aí. É um delito que consiste em ofender a honra e a reputação de Adonai. Desprezo é um sentimento que nos coloca acima do temor a Deus. Pensa isso. Pensa, consegue pensar isso? O desprezo é um sentimento que nos coloca acima do temor a Deus. Foi isso que nós falamos no dia 8. No dia 8. Quando nós anulamos, abolimos e revogamos, declaramos nulo, declaramos sem efeito a palavra, a ordem de Adonai, em manter a unidade entre nós. Por quê? Porque Yeshua vem em João, capítulo 10, e diz assim, eu e o Pai somos um. Ali ele está ordenando que nós temos, a qualquer preço, manter a ordem e a unidade entre nós. Por causa dessa expressão de Yeshua, eu e o Pai somos um. Por que eu alterei a ordem? Porque essa ordem não está escrita lá na Torá? Tá, ele está um com ele desde lá da Torá. Desde lá, ele é um com ele. Então, a oração de Yeshua em favor da unidade se encontra lá em João capítulo 17. Vamos lá. Fazer isso. João capítulo 17. Por quê? Porque nós não podemos ultrajar Adonai. Desprezar a sua palavra e fazer aquilo que nós queremos. O ápice da prece de João 10, eu e o Pai somos um,
em favor da unidade tem sua fonte na união entre o Pai e o Filho. É a solda, é aquilo que une. Ela vai unir formando um todo no corpo, com dois ossos que se soldam, fechando a ferida. A ferida que não foi a Adonai que abriu, fomos nós que abrimos. Então, se você deixa de fazer isso, você deixou de cumprir mandamento, deixou de cumprir Torá. Vamos orar, João capítulo 17, comigo, para nós prosseguirmos daqui a pouco na palavra do Eterno. Olha o versículo 19. Por eles eu me santifico a mim mesmo. Ele está sacrificando em favor do povo, para que eles também sejam santificados na verdade, na palavra. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Estava rogando por nós hoje. Hoje. Olha bem isso. Eu lhes dei para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em quê? Em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes, como também amastes a mim. Então, como dois ossos que se soldam, assim nós devemos fechar as feridas, caminhar obedecendo palavra da barra. Lembrem-se do pecado voluntário de Ananias e Safira. Vocês lembram? Capítulo 5 do livro de Atos. Quando você lê aquilo ali, você fala, mas meu Deus, Pedro, foi extremamente terrível matar o casal, porque simplesmente não apresentou corretamente a dívida que eles tinham com a comunidade de Yeshua crescendo naquele período. Irmão, você tem que olhar que tempo que você está, que época que você vive, que época bíblica é esta. Pedro não foi nada exagerado. Vamos lá, Atos. Eles vão morrer aqui, o casal, por causa de um pecado voluntário. Atos capítulo 5. É o chamado pecado contra o Espírito Santo. Porque eu deliberadamente ajo com mão forte, com mão resistente. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Quando você lê isso aqui, você fala, mas que é isso? Pedro foi forte demais aqui com Ananias e Safira. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao sopro sagrado, retendo parte do preço da propriedade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Elohim. Olha aí, Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor caiu sobre todos os que isto ouviram. Os apóstolos estavam começando um movimento de ensino de Torá no meio dos gentios. Porque precisava, era emergente a situação. Que período é esse hoje, da volta do rei Messias? O povo precisa conhecer Torá, senão Adonai vai matá-los. E você será culpado, eu serei culpada, porque eu não quis sacrificar em favor do povo. Eu não quis. Eu fiz deliberadamente. Eu entendo o que eu faço. Eu faço de livre e espontânea vontade. Você pode estar prejudicando a você mesmo, se unindo com Satanás. Então, você vai ver
que nós encerramos, aqui a mulher dele vai morrer logo depois também, quando Pedro vai interpelá-la. Encerramos o ensino do dia 8, que são 6 dias, o término de um ciclo de Shabat. As letras hebraicas que marcaram esse período foram o Shin e o Tav. Então eu disse, nós estamos encerrando o período. Pastora, por que as coisas estão tão sérias assim? Por que a gente não ouve uma palavra aqui de doce? Olha, você vai para casa, você deita e vai dormir, você não precisa estar aqui, descansa. Você nunca vai ouvir de pastora Sandra isso. Levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Você nunca vai ouvir. Porque o povo precisa de nós. O povo precisa de nós para ouvir a palavra de Adonai. Nunca vai ouvir isso da minha boca, não. Nunca. Por quê? Por que Adonai está tão... Por que ele envia outra Torá, gente? Nós já tínhamos Torá. Por que ele manda outra? Por quê? Porque ele quer uma quinta essência. Sabe o que significa quinta essência? Uma alta purificação. É um refinamento elevado para você ter contato com ele e ajudar o povo. Chama quinta essência. É isso que ele quer. Refinamento, purificação, deixar os pecados para o lado e prosseguir a vida com Adonai. Eu não posso te enganar. Não posso te enganar. Leomar, em 25/12, a Torá vai chegar dia 26. Dia 25/12, Leomar ensina sobre os olhos. Vem aqui e mostra a letra Ain. Não foi assim? Ele usou a letra Ain. Pois o Eterno nos advertiu, nos notificou que os olhos devem ter um pir. Que é um pir na frente. Se você já ouviu que ele tem que ter frontais. Agora Adonai diz que tem que ter um pir. Um pir é uma muralha que se levanta no mar para que as águas sujas não avancem sobre você e te mate. Ele manda construir um pir. Não é só frontais. Proteger os olhos que desejam ardentemente coisas desnecessárias à vida humana. Desejam coisas boas, mas desejam coisas desnecessárias na maior parte das vezes. Então ele vai falar sobre os olhos. Manda proteger os olhos da violência das águas sujas. Os rabis ensinam que o olho e o coração são os dois agentes do crime. Olho e coração. São os dois agentes do crime. Daí a importância da purificação do olhar e do coração. É a quinta essência. O Rabino Yeshua diz, ele leu tudo isso. A lâmpada do corpo, Leomar leu. É o olho. Se teu olho está intacto, todo o teu corpo é luminoso. O que é uma coisa intacto? É uma pessoa, coisa que nada se tocou, que nada se tirou. Sua soma é perfeita. Isso é algo intacto. Mas se teu olho é criminoso, todo o teu corpo está nas trevas. Se a luz que é em ti escurece, como são grandes as tuas trevas. A necessidade de purificar o olhar e o coração é emergência total. Purificá-los, porque é a partir desses dois órgãos, olho e coração, que procedem as decisões mais íntimas, diz a Bíblia. Provérbios, capítulo 4. Abre aí comigo, Provérbios, capítulo 4. Desses dois órgãos, Provérbios 4. Que procedem as decisões mais íntimas. Olha aqui para você ver. Deixa eu chegar lá. Provérbios capítulo 4.
grifa a sua Bíblia, aprenda a usar um pincel para você aprender a Bíblia. Se você rabiscá-la muito, compra outra, tenha 3, 4 em casa, mas aplica aos seus filhos, à sua vida, ao seu coração. A partir do versículo 20, filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as dentro do teu coração, pois são os 2 órgãos, agentes do crime. Pois são vida para os que as acham, as palavras de Adonai, saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida, procedem os atos criminosos, procedem a inveja, o ciúme, a ira. É daí. É daí. Desvia de ti a perversidade da boca, afasta-te de ti a corrupção dos lábios. Os teus olhos olhem direito para frente, monta um pier para que as águas sujas não venham sobre você, cegando como cegou Faraó, rei do Egito. Ele não pôde mais ver. Ele não pôde mais tomar decisão. Ele não pôde mais se arrepender. E aí Adonai disse para Israel: boa, agora vai. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Olhe para você mesmo, para reconhecer aonde eu pequei. É assim que nós temos que ver. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Retirar o pé do mal é retirar o pé das falsas medidas fraudulentas. Retirar o pé do mal é de pesos e medidas fraudulentas que o pé agora caminha para prejudicar o outro quando eu tenho 2 pesos e 2 medidas. Nós tivemos isso aqui, vivemos isso aqui dentro agora mesmo. O prejuízo que trouxe ao outro, aqui dentro. Eu não estou falando nada que vocês não conheçam. Ferir, ofender a moral, ao direito de justiça. Medidas e pesos fraudulentos é um conjunto de procedimentos de dissimulação que falsificam a regulamentação da Torá. Quanto a pesos e medidas, eu ajo com engano, com má fé e com contrabando. Eu contrabandeando, pastor? Eu não sou contrabandista de drogas. Eu contrabando emoções. Eu faço vários tipos de contrabando. Vamos lá, Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Código de santidade ao Levítico. Capítulo 19. Eu prometi a vocês que eu iria falar sobre o bato. Lembrem disso? É aí que nós estamos caminhando. Versículo 35 a 37 de Levítico 19. Espera aí, deixa eu chegar lá. Não cometereis injustiça nos julgamentos, nas medidas de comprimento, de peso ou de capacidade. Não cometereis injustiça. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo interesse. Eu sou o eterno vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egito. Você saiu da mão de Faraó com toda a prática de injustiça. Agora você vai continuar prejudicando e sendo injusto. Você saiu da mão de Faraó que te escravizou. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o eterno. Deuteronômio 25. É a outra base da regulamentação de pesos e medidas, uma das, da Torá. Uma das. Deuteronômio 25. Que aqui você vai ver que Esaú
Não mediu esforços para prejudicar, para manter o distanciamento. Até hoje se luta com tudo isso. A igreja cristã fez a mesma coisa. Israel matou Yeshua. Distância deles, eu divido, eu acuso, eu meço, eu faço tudo isso. Eu tenho medidas injustas. Olha aqui. Não terás 2 pesos na tua bolsa, versículo 13. Um grande e um pequeno. O grande é para você, o pequeno para você, o grande para o outro. Pequeno para você, grande para o outro. Não terás 2 medidas em tua casa, uma grande e uma pequena. Terei somente pesos exatos e justos, medidas exatas e justas, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o eterno teu Elohim te dá. Pois o eterno teu Elohim abomina aquele que pratica tal injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saístes do Egito, como te surpreendeu no caminho. Derrubou todos os fracos em que iam após ti com toda injustiça, na retaguarda. Provavelmente devia ser as mulheres grávidas, as crianças, os animais que andam tudo devagar, os velhos. Você imagina se Elisomar lá caminhando, não é? Não era o primeiro a morrer por Amaleque. A TT. Pensa só, a pastora Sandra agora mesmo. Então, não é assim? São os primeiros. Aí vem o inimigo por trás e pá! Olha aqui. Estando tu cansado e afadigado, não temeu a Elohim. Quando o eterno teu... Só até aqui. Não temeu a Elohim. Nós temos o hábito, presta atenção, de medir e pesar o outro constantemente. Eu peso e meço o outro constantemente. Eu meço com olhar de desdém, ou seja, com desprezo, com orgulho, com sobranceria, com pouco caso. Geralmente eu faço isso com o meu rival. Eu vejo o meu rival, Léo passou a ser o meu rival, eu vejo nele todos os defeitos possíveis e imaginários para denegrir a pessoa dele. Isso é medir. Medir o rival. A rivalidade é a concorrência de pessoas que pretendem a mesma coisa. Se eu desejo o marido da outra, eu vou denegrir a mulher dele. Eu vou medi-la e vou pesá-la segundo as minhas medidas e os meus pesos. Isso é, porque eu desejo aquilo que o outro tem. Assim que nós fazemos. A rivalidade é uma concorrência de pessoas que pretendem a mesma coisa. A rivalidade ela pode ser política e religiosa. Gera concorrência, competição e ciúme. Aqui entra o coração em ação. O agente do crime. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Os olhos viram, desejaram, transporta para o coração e os 2 órgãos entram em ação. Medindo, pesando, querendo, desejando, possuindo. Segundo, nós medimos e pesamos quando comparamos as pessoas. Examinamos em conjunto com o olho e com o coração. Estabelecemos paralelo entre comparar ideias, fatos e fotos, coisas para evidenciar traços comuns e semelhantes. O olho é um instrumento de precisão para essas medidas. De precisão. Que permite efetuar, o olho permite efetuar por comparação, após aferimento, a medida e peso de uma extensão. Geralmente ampliando-a muito em meu favor. Porque eu quero aquilo que é grande. Por isso que eu preciso ser diminuído. Por isso que eu preciso descer. Não é? Porque eu vou aferir com os meus olhos e vou desejar aquilo que é grande. Para o meu bel prazer. Para o meu, isso é medir.
Isso é medir. Eu amplio muito em meu favor. Aquilo que eu estou adquirindo é o melhor. Essas coisas são medidas e pesos humanos e carnais. Prejudica quem mede e muito mais quem recebe medição. Prejudica quem mede, porque peca contra Adonai, e muito mais quem recebe a medição. Imediatamente os dois órgãos, olho e coração, concordam entre si, entram em ação, geram concorrência e competição. A pessoa que foi enganada com pesos e medidas injustas fica como Israel estava no Egito. Fica perplexa, entra em depressão, muitas vezes, perplexa, às vezes até perturbada emocionalmente, entra em constrangimento, pois alguém que ela confiava enganou-a, agiu de má fé, contrabandou. Surge muitas vezes doença física. Muitas vezes a pessoa fica... Aqui tem médico aí. Eles vão falar que a maior parte dos atendimentos que eles... Eu tinha um médico, já falei com vocês, que era meu vizinho. Ele disse, pastora Sandra, eu vou te levar para o consultório. Há muitos anos atrás. Eu ainda fazia seminário. Eu tinha lá coisa de 30 e poucos anos. Para poder ajudar as pessoas descontroladas emocionalmente por causa de pesos e medidas falsos, por desejar aquilo que você não precisa desejar. Perturbadas ficam. Perturbada fica quem foi medido. Surge a doença física, como o embaraço gástrico, aqui o médico gástrico. O distúrbio do estômago. Quase sempre, se eu estiver errado, você me corrige. O embaraço gástrico é de fundo neurovegetativo, caracterizado pela dificuldade de digerir aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que você comeu. O estômago não digere. Pensa fazer digestão de alimentos tão tóxicos, tão venenosos, e ser fácil? O estômago rejeita. Se você não tem olhos para ver, seu estômago vai te fazer vomitar. Porque são tóxicos, são pesos e medidas injustas, são substâncias não assimiláveis. Pesos e medidas injustas são substâncias não assimiláveis de estourar. Vai te produzir um mal-estar aqui dentro. Aí a Sandra Machado vai para o médico não sei quantas vezes, para poder ver o que está no estômago dela. Substâncias são não assimiláveis, substâncias que têm propriedade de envenenar. Substância, pesos e medidas falsos, injustos, têm propriedade para envenenamento do outro. A dificuldade... Então, fala aqui, deixa que eu vou tomar. Essas doenças atualmente já não são mais consideradas, do ponto de vista científico, neurovegetativas, porque isso se tornou uma expressão tanto quanto difícil de assimilação por aquele que tem o problema. Então, usa-se hoje psicossomática. A sua mente introduz para dentro do seu ser. E o seu ser rejeita por meio de um vômito, por meio de uma dor. E quando a gente reluta muito em botar para fora, vem a diarreia. Então, assim, ou sai ao chegar, ou o corpo força e causa uma saída. Psicossomática. É o ser... a primeira reação do corpo é bater uma comida ruim, você vomita. Não tem que entrar em você. Mas quando você, mesmo assim, reluta para vomitar, o seu corpo expulsa na forma de diarreia, porque não é feito para ser absorvido. Não é assimilável, mas é psicossomático. Hoje é a expressão moderna que se usa para isso, porque é a própria mente que interioriza o problema no seu corpo e manifesta-se fisicamente. É uma ação sobrenatural, como que algo não palpável torna-se em algo totalmente sintomático. É uma coisa que a ciência hoje lida, mas a gente lida na ponta. O efeito final, mas a causa é impossível para tratar.
A causa é... Aí você vai ver que a maior parte das pessoas doentes com problemas mentais mesmo, Léo, hoje, elas estão sofrendo muito, a população vai, se não se arrepender dos pecados e voltar-se para Adonai, isso vai crescer em volume, que o Estado, nem o município, nem o governo federal darão conta de nada disso, de nada, porque os médicos não dão. Eles trabalham lá na ponta, não é assim? Porque não sabe de onde surge. Surge de um efeito muito ruim, que a injustiça provoca. Assim diz o eterno Elohim de Israel. Vamos lá no capítulo 45 de Ezequiel. Olha aqui no capítulo 45 de Ezequiel o que ele vai dizer. Porque, irmãos, essa questão de balanças justas, efa justo, bato justo, justo interesse, e para não praticar injustiça, é a causa mortal dos últimos dias. Chama injustiça, a causa mortal. Aqui o profeta, você vai ver que nós temos que acertar essa situação, porque senão o sopro sagrado não volta, não retorna ao templo. Não há retorno de Adonai para o nosso templo. Não há retorno de Adonai para a morada aqui, ó, não há. Depende de ajustar essas questões de balanças falsas, pesos falsos, estas coisas. Olha aqui o capítulo 45, o que Ezequiel vai dizer. Assim diz o eterno Elohim, basta já, ó príncipes de Israel. Ele não está falando com o mundo lá fora, ele está falando com você e comigo. Afastai a violência e a desolação. Praticai Ezequiel, capítulo 45, versículo 9. Praticai juízo e justiça. Tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o eterno Elohim. Tirar ou fazer perder a propriedade de uma coisa, desapossar alguém, expropriar. Primeiro o outro, primeiro exproprio aquilo que é do... Eu tomo aquilo que é do outro para ser meu. Quem usa pesos e medidas injustas, reprova o outro para benefício próprio. Balança justos, efa justo, bato justo. Balança justo, efa justo e bato justo. Diz aqui, ó, versículo 10. Olha aí. Balança justo, efa justo e bato justo. Você vai saber por que eu bato. Você vai saber. O retorno de Adonai para o santuário depende de balanças justas. Você vai ver que do capítulo 40, se você voltar aqui às páginas da sua Bíblia, a partir do capítulo 40, chama restauração do templo. O profeta começa a medir. Ele mede a porta, ele mede o umbral, ele mede o templo, ele mede tudo. Capítulo 40, capítulo 41, capítulo 42, ele está medindo. Depois você vai ler tudo em casa. O cumprimento, tudo. As câmaras dos sacerdotes. Aí no capítulo 43, tem uma legislação específica para a volta ao templo. Morada de Adonai. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Morada de Adonai. Portanto, nós temos que remover as injustiças e as balanças falsas. Temos que remover as injustiças e as balanças falsas do meio de nós. A palavra que a Sandra Machado recebeu, batímetro, tem sua origem na medida antiga de líquidos. Bato justo. Sandra Machado recebeu a palavra batímetro. E passou para mim, pastora, esta é a medida de líquidos das profundezas dos grandes oceanos e dos grandes lagos. Ok, Sandra Machado, mas eu ainda não sei o que isso significa. Só agora eu pude entender para passar para vocês. O instrumento batímetro serve para medir a profundidade dos mares e dos lagos.
A batimetria utiliza referenciação por ultrassom. O ultrassom é uma vibração da mesma natureza do som, mas de frequência mais elevada e que não é percebida pelo aparelho auditivo. Aproximadamente 20.000 GHz são usados para detectar objetos e distâncias. O ultrassom é empregado para traçar uma avaliação do estado dos órgãos internos, como fígado e rins. Rins são os órgãos filtradores que nós temos, que purificam o nosso sangue. Marcelo está aqui, não tem nenhum dos dois rins. A vida dele é limitada. Beatriz sabe, aonde está Beatriz? Limitada e limitada. Porque você depende de uma purificação contínua em você. Como é que você não quer um coração purificado? Por que você rejeita uma quinta essência que Adonai propõe? Se você já tem um órgão dentro de você que é medido pelo ultrassom, fígado e rins. Nas mulheres, o ultrassom transvaginal analisa útero e ovário, colo uterino, suspeita de apendicite, cálculo renal e tireoide. A medida de líquidos no hebraico é bato, ou bate. Bato. Se escreve no hebraico bate. Bate. Medida padrão para os hebreus para líquidos. Bate, no hebraico, é a palavra filha. Bat, no hebraico, consiste na palavra filha. Entenderam? Filha equivale a filha. Guardem isso. A ideia bíblica é de que sua capacidade é aquela que as filhas... Eu esqueci da minha moringa que eu ia trazer para mostrar para vocês, que as filhas geralmente transportam das fontes para casa. No hebraico, se entende que é aquilo que a filha transporta das fontes para casa. Prestem atenção, as mulheres e os homens, que as filhas transportam das fontes de águas. Estamos falando de líquido, bato. Fontes de águas, líquido, bato. Para casa. Vamos lá, Gênesis capítulo 24, vamos ver o que diz a Torá. Gênesis capítulo 24. Porque nós estamos falando de uma medida interior de cada um. Vocês vão ver no final. Nós estamos falando de uma medida interiorizada. Como medir? Se eu não conheço interior, a Torá vai te ensinar. Capítulo 24, versículo 15. Nós vamos voltar daqui a pouco um pouquinho. Eu quero ler só o versículo 15 e depois voltar. Antes que acabasse de orar, saía Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre o ombro. Você presta atenção no que eu estou ensinando a você, hein? O cântaro dela está sobre o ombro. Quem vê esta moça com esse cântaro trazendo água da fonte, quem vê? O servo de Abraão. Então, você vai ver que eu vou ler para você em outra tradução. Antes que acabe de falar, eis Rebeca. Surge a que foi concebida por Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, o irmão de Abraão, bilha sobre a espádua. Bilha sobre a espádua. O que é bilha? É uma moringa. O que é uma bilha? É um vaso bojudo, feito geralmente de cerâmica, de gargalo estreito, com ou sem alça para conter água. Moringa, uma quartinha. Sobre espádua.
parte superior do membro superior, ou anterior ao ombro, a omoplata com a carne que a reveste. A moringa está aqui, ó, para mostrar a luta que é buscar água numa fonte, para mostrar o que é sustentar uma casa com água, dar de beber às pessoas e aos animais. É isso que ela vai fazer. O servo de Abraão, Eliezer, se guarda de acreditar em seu próprio julgamento, seus pesos e suas medidas. Porque nós temos os nossos pesos e as nossas medidas. Ele se guarda de fazer isso. Como homem prevenido, Eliezer vai diretamente ao lugar onde é certo encontrar-se as jovens da cidade reunidas em torno do poço. Vamos lá? Gênesis 24, versículo 11. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água. Elas estavam reunidas em volta do poço, a barraca, os camelos da cidade, perto do poço de água. Nas horas da tarde, hora em que saem as mulheres para tirar água. Olha só, Gênesis 24, versículo 12. Ele vai orar. Eliezer diz: então disse, ó Eterno, Elohim de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar águas. Elas vão ao olho d'água. Elas vão tirar água de onde? De onde você tem água? Da Torá, do olho d'água. Eliezer, o servo, se engaja no julgamento de Adonai. Pesos e medidas justas se encontram na Torá. Ele não vai utilizar de coisa, eu achei, eu pensei, ou eu deduzi, ou eu fui revelado, nada disso. Ele se protege de todas estas coisas e vai fisicamente às fontes de águas e vai encontrar lá as filhas dos homens. As filhas dos homens. Mas no hebraico, bat significa filha. A moça não pode. Olha só. Ao fim, a escolha de Adonai será para Eliezer evidente. Aí você diz, porque Adonai conhece o interior dela. Não, primeiro ele ora, depois ele vai ver a movimentação que a moça vai fazer. Se ela é filha de Abraão ou se ela é filha dos homens. Se ela é filha de Abraão ou se ela é filha dos homens. Ele chega aqui, estão as filhas dos homens. Ela terá que possuir a marca de filha de Abraão. Filha de Abraão descende de uma casa cujo tom maior é justiça. Vamos lá? Aqui, ó, volta aqui as páginas da sua Bíblia, Gênesis 18, volta aqui. Qual é o tom da casa da filha de Abraão? Justiça. Não é pesos e medidas injustas? Não. Olha aqui, ó. Versículo 19. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Eterno, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Eterno faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Prossegue Eliezer. Vamos lá. Prossegue Eliezer, agora em Gênesis 24, 14. Olha aqui. Olha aqui. Faze, pois, que a moça a quem ele está conversando com Adonai, a quem eu disser, abaixa o teu cântaro,
Ela vai descer, vai se rebaixar, viu, Lia? Vai se rebaixar. Peço-te para que eu beba. E ela responder: bebe, eu também darei de beber aos teus camelos. Seja aquela que designastes para o teu servo Isaque. Nisso verei que usastes de bondade para com o meu Senhor. Viram só aí? Que maravilha! Os teus camelos, ela vai dizer, eu darei de beber. Aí ele vai dizer, eu vou ver, agora os seus olhos físicos vão ver o interior da moça. Vão ver o interior dela. Vamos fazer a leitura. Olha só, a moça, versículo 16. A moça era muito formosa à vista, virgem, a quem nenhum homem havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e depois subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. Respondeu ela, bebe, meu senhor. Então prontamente abaixou o seu cântaro para a mão que lhe deu de beber. E lhe deu de beber. Acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se, despejou o seu cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a, deu a todos os camelos. O homem a contemplava atentamente. Olha lá, o que Léo acabou de dizer aqui, a quintessência. Ela fez a mais do que lhe pediu. Você é filha de Abraão. Olha aqui. E apressando, e o homem a contemplava atentamente, versículo 21, em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado-se o eterno, havia tornado próspera a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tomou um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, 2 pulseiras para as suas mãos, de peso de 10 ciclos de ouro, e perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, temos palha e forragem bastante, e lugar para pousar. Então, Eliezer se inclinou e adorou Adonai. Eu sei que ela é uma filha de Abraão. É isso aí. Eu sei que ela é uma filha de Abraão. O povo que guarda, que cumpre Torá, é chamado de filha de Sião. O povo que cumpre e guarda a Torá é chamado de filha de Sião. Não é filha de Mênfis, lá do Egito. Não é filha de Faraó, rei do Egito. Vem cá para você ver. Vai lá em Sofonias, comigo. Sofonias 3. Vai lá comigo, vocês já cantaram muito isso. Sofonias, capítulo 3. Versículo 14. Olha só, o versículo 14. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Você não é filha de Roma. Você não é filha de Nova York. Você precisa ser filha de Jerusalém. Olha Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador. Humilde, montado em jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Por isso que ele mostra a liteira de Salomão. Nós vamos chegar lá. Olha só. Em Yeshua, no capítulo 13 de Lucas, versículo 16, Yeshua cura uma mulher encurvada. E
a Bíblia fala que ela tinha um espírito de enfermidade. Só que ele vai curá-la em Shabat. Os homens vêm admoestá-lo e repreendê-lo, porque ele curou em Shabat. Ele diz, como? Ela é filha de Jerusalém. Ela é filha de Abraão. Ela é filha de Abraão. Ele conhecia as medidas interiores dela. Filha de Abraão. O apóstolo Paulo, Pedro, adverte as mulheres assim: se sois filhas dela, de quem? De Sara, e se fazeis o bem, sois filhas de Sara, descendente, filha de Abraão. Se sois filhas dela, se fazeis o bem. Diz Pedro, 1 Pedro 3,6, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, sois filhas dela, se, olha condicional, se fazeis o bem, e não temeis nenhum espanto. Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Hebreus capítulo 11, Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Êxodo 2, versículo 10 a 11. No capítulo 2, ele vai encontrar os seus irmãos, os hebreus. Quando ele mata aquele egípcio, ele vai encontrar os seus irmãos. Ele era filho de Abraão. Filho de Abraão. Então, ele rejeita essa filiação. Só a sanguessuga que tem duas filhas, diz a Bíblia. Presta atenção. Só a sanguessuga que tem duas filhas. Dá e Dá é o nome delas. Dá e Dá. Provérbios, capítulo 30. Só a sanguessuga. Provérbios, capítulo 30. Vai lá. Isso é aquilo que nós exigimos. Me dá, porque eu quero e me dá. A sanguessuga. O nome das meninas é Dá e Dá. Já viu isso? O nome das meninas é Dá e Dá. Aqui, ao versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá e Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, 4 que nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Que nunca diz basta. A parábola de Lucas, no capítulo 16, falando sobre o administrador da iniquidade. É quando o administrador é despedido da sua função de administrador, porque ele feriu o seu patrão e ele o despediu. Mas ele vai criar uma estratagema para que ele possa continuar a sua vida, já que ele não pode mendigar, já que ele não pode fazer algumas coisas, ele vai criar uma forma dele manter amigos. Ele vai ferir o bato. Ele vai colocar o bato pela metade. Ele vai tomar uma medida justa e torná-la injusta. Ela é grande para ele, pequena, grande para você, pequena para ele. Aqui, Lucas capítulo 16. É o bato. Nós estamos falando de medida de líquidos. O homem, para ele tem que ser visitado mesmo por Adonai. Porque que dificuldade que nós temos de aprender a palavra de Adonai. Olha o que esse famoso aqui faz. Lucas, capítulo 16. Primeira coisa que ele vai mexer é no bato. Capítulo 16. Olha o versículo 6.
No 4, no 3, o administrador disse consigo: agora que farei? O meu senhor me tirou o emprego. Cavar eu não posso, mendigar também, eu tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Chamando a cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 batos de azeite. Ora, o azeite tem um estatuto próprio para o azeite. A medida de líquido, de vinho, de azeite, de água. O azeite, diz o profeta Ezequiel, no capítulo 45, tem um estatuto específico para a medição do azeite. Porque ele é um líquido preciosíssimo. Como a água é muito preciosa. Mas ele vai falar de unção. A unção está no interior. Então, esse administrador aqui, vai mexer primeiro no bato. Toma a tua obrigação, assenta-te depressa e escreve 50. Ele diminui o bato para metade. Mexeu nos pesos e medidas da Torá. Para você achar que nós não fazemos essas coisas, nós fazemos e rapidamente. O que ele vai, a parábola vai narrar aqui claramente que ele vai alterar o peso do bato em 50% mais barato. Ele vai adulterar o valor do bato. O estatuto do azeite. O valor do bato comum é 18,9 litros. O bato real eram 22 litros. O administrador da injustiça adultera o valor do líquido, do azeite, tendo o azeite um estatuto próprio por ser muito precioso. O estatuto do azeite refere-se não apenas numa medida física de líquido, mas numa medida um tanto misteriosa, medir o interior do homem. Por isso que o esperto vai lá e põe para metade. É medir o interior do homem. Só conseguimos realizar esta medição, primeiro, como Eliezer. Temos que ir e colocar os nossos olhos na Torá e aprender com ela. Primeiro ele ora, depois ele vai esperar toda a movimentação da moça para ele poder recebê-la e julgar em linha com a Torá. Ele espera. Yeshua ensina isso de forma mais fácil ainda. Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 20. Você precisa conhecer o fruto. Você vai aguardar o fruto que a moça vai dar, para você chamá-la de filha de Abraão. Mateus, capítulo 7. Olha aqui está fácil de entender como Yeshua ensina aqui essa medição. Acautelai-vos, porém, versículo 15, dos falsos profetas, porque ele não tem unção verdadeiramente de profeta, que vem até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Espera, aguarde, que você vai ver o fruto dele, para você considerá-lo filho de Abraão. Filho de Abraão tem medidas justas, porque ele obedece Torá. E aí ele continua. Do mesmo modo, toda árvore boa produz, pelo seu fruto os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz frutos maus. Eles virão para a luz e você conhecerá. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos
os conhecereis o seu interior. O seu interior. Então, você tem que esperar como Eliezer para ver os frutos, para conhecê-los. E você tem que aferi-los à luz da Torá. A medida interior de Rebeca era uma medida com o bato, bate, filha de Abraão. Porque ela tem medidas interiores justas. Por quê? Porque ela carrega um líquido sobre ela, que é a água, que depende toda a vida humana, o líquido que está sobre ela. Depende toda a vida humana. Eliezer, servo de Abraão, mede a extensão, a altura, a grandeza interior da noiva de Isaac. Que medição perfeita! Ele mede a grandeza, o interior da noiva de Isaac. Tanto é assim que os cálculos feitos no tocante à capacidade do mar de fundição no templo de Salomão apoiam-se nos cálculos no bato, em múltiplos de bato. O bato comum ou o bato real. Está lá em 1 Reis, capítulo 7. Na queda de Jerusalém, Nabucodonosor destruiu o mar de fundição, diz o profeta Jeremias. Mas eu quero ainda, nós temos alguns segundos ali, mas eu vou ultrapassar um pouquinho só, para nós olharmos uma coisa, uma revelação de Adonai, que ele nos trouxe sobre esta questão. Eis a liteira de Salomão. A liteira, olha lá, olha o que é uma liteira. A liteira, ela tem quatro, ela é carregada por duas ou quatro pessoas. Olha aí, as liteiras chinesas, ó, são famosas no mundo inteiro. Pode ser também uma cama, tem umas que são em forma de cama, porque ela vai falar também de um leito nupcial. Essa é a liteira do Império Inca, olha aí. São os grandes imperadores, homens poderosos, grandes, que andam de liteira, carregados por outras pessoas. O livro de Cantares diz assim, olhai, é a liteira de Salomão. Liteira é uma cadeira coberta, conduzida por 2 ou mais homens ou animais de carga, por meio de 2 varais. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, diz o versículo de Cantares 3. 60 valentes estão ao redor dela. O versículo está se referindo aos sacerdotes que acampavam no deserto, em torno do tabernáculo. Eram especializados nos procedimentos do serviço divino. Estão prestando atenção? Aonde nós temos que ser especializados? Todos armados de espadas, todos com Torá, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. Cantares 3, 8. Todos para o combate. A espada é um instrumento de combate, de luta pela sobrevivência. Não falei que se não tiver Torá, todos nós vamos morrer, perecer. A cidade inteira. Olha lá, é a luta pela sobrevivência. Aqui se trata dos meios que asseguram que a Torá não será esquecida, sendo transmitida intacta, de uma geração a outra, pelo temor de que o esquecimento da Torá trará violência e desgraças sobre o povo. Todos eles, 60, né, homens, estão equipados para a batalha da vida, com as armas da Torá. Os preceitos dela são aplicados para todos os problemas da vida, dando-lhes os meios para saírem vitoriosos na batalha.
Todos os problemas, em Cantares 3:7, a palavra liteira refere-se ao tabernáculo, onde o Eterno encontra o seu povo em audiência reservada. Assim, o versículo refere-se também à administração da justiça. Olhe, eis a liteira de Salomão. Isso significa que Elohim resolveu dar a Torá para o homem, porque ela é uma liteira que conduz o homem com nobreza, sentado nela, carregado, de forma nobre e não com seus pés vacilantes. Tudo na Torá é importante para os seres humanos, que através dela também tornam-se importantes, como aqueles que são transportados em liteiras acortinadas. A liteira que transportará o rei Messias, o noivo, na sua vinda, será acompanhada de 4 seres celestiais. Segundo a visão que o profeta Ezequiel teve, quando a mão do Eterno estava sobre ele. Não vai ter 60 homens, não. Terão ao lado do Messias, na sua liteira, 4 valentes, misteriosos de Adonai. Olha lá. Veio expressamente a palavra do Eterno Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Eterno. Toda a movimentação dos 4 seres sobrenaturais que acompanham a liteira do rei Messias é guiada pelo poder e providência divina. As 4 rodas. Você tem que entender isso, que eu nunca compreendi esse texto. Antes das 4 rodas, ele vai falar só dos 4 seres que acompanharão a liteira. A partir do versículo 15, ele vai falar das rodas, que a liteira deixará de ser um trono comum e andará pelos ares, pelo firmamento, acompanhado pelas rodas de Ezequiel, que ele vê. Ao olhar para os seres viventes, vi que havia uma roda na terra, junto a eles, uma para cada um dos seus 4 rostos. Isso tudo está em Ezequiel, capítulo 1. O aspecto das rodas é a obra delas. Era como o brilho do berilo. Tinham as 4 a mesma aparência. Era seu aspecto e a sua obra como se estivera uma roda dentro de outra roda. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções, os 4 pontos cardeais do universo. Você viu que elas têm olhos, já falou ali, né? E elas vão andar, agora o trono está sobrevoando o universo, carregado por essas rodas sobrenaturais, viu o profeta? Isso está te falando que o Messias está voltando. E vocês precisam acordar. Olha lá, andando elas, iam em 4 das 4 direções sem se virarem, porque havia unidade entre eles. Quando andavam, e com as rodas, essas rodas eram altas e formidáveis, as 4 tinham suas cambotas cheias de olhos ao redor, olhando toda a movimentação do firmamento e do universo. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam. As rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Agora vai falar do homem. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, elevando-se eles da terra. Unidade perfeita. Também as rodas defronte deles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Agora, o trono-carro. Ezequiel 1, versículo 22. Por cima das cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, como o brilho de cristal terrível, estendido por cima, sobre a sua cabeça. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2 que lhe cobriam o corpo de um lado,
e cada um tinha outras duas que o cobriam do outro lado. E quando eles andavam, eu ouvia o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, o ruído de tumulto, como o ruído de um exército. E parando eles, abaixavam as suas asas. E ouvia-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E sobre o firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia ó Messias, semelhança de trono, com a aparência de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto, sobre ele. E vi como o brilho de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, ao redor, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima. E desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo, e havia um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim será o aspecto do resplendor em redor. Está falando da glória do Mashiach. Da glória do Mashiach. Fala de um leito nupcial. Fala de um travar de um casamento. Vou ficar calado até. Volta. Como o aspecto do arco, que é ok. Terminou aí? Este era o aspecto da semelhança da glória do Eterno. E vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi uma voz de quem falava. Aqui temos a unidade de propósito e de ação. O cavaleiro está sentado no trono-carro, vivo e cheio de sabedoria. Olha Apocalipse 4, de 1 a 11, que vai narrar exatamente isso. Assim o cavaleiro, o trono, assim, começa Apocalipse 4, não tem não, Levi? Aqui, então acabou aí? Vamos lá em Apocalipse. É você que está aí, desculpa. Vamos lá em Apocalipse 4. Pastora Sandra é assim mesmo. Eu quero que vocês entendam. Apocalipse capítulo 4. Para vocês, vem o trono no céu. Depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz que ouvi, como som de trombeta, falando comigo, e disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante na aparência a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, como lá no Êxodo 19, na entrega da outorga da Torá. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Elohim. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, 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 Santo é o eterno Elohim, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, eterno nosso Elohim, nosso, de receber glória, de receber honra,
poder, pois tu criastes todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Que o Eterno nos abençoe quando Ele está falando sobre a volta do Mashiach, e que nós precisamos estar preparados numa posição elevadíssima de purificação, de quinta essência, para sermos participantes de tudo isso. Que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua. Passa adiante.